Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Queridos, durante as 3 vezes que eu terei a oportunidade de falar, eu vou falar na carta de Paulo aos Romanos. Eu quero falar a respeito do tema da santificação. E eu vou falar em Romanos capítulos 6, 7 e 8. Então, eu começo hoje à noite falando no capítulo 6, onde Paulo fala sobre a libertação do pecado. Amanhã de manhã pretendo falar em Romanos 7, onde o apóstolo Paulo fala sobre a libertação da lei. E domingo à noite em Romanos 8, onde o apóstolo Paulo fala da vida no Espírito. Então, esses 3 capítulos formam um bloco na carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo trata da questão da santificação. Vamos começar lembrando a razão pela qual Paulo escreveu essa carta. Já de longa data ele tinha desejo de pregar o evangelho na Espanha e tinha sido impedido por vários motivos, mas agora a ocasião havia se apresentado e ele tinha planos de passar em Jerusalém, entregar uma oferta que ele estava levantando para os pobres, de lá seguir para Roma, que ele não tinha visitado ainda. Paulo não é o fundador da igreja de Roma, e receber apoio daquela igreja para ir para a Espanha pregar o evangelho. Esses eram os planos do apóstolo Paulo. Acabou que não aconteceu como ele pensava, porque quando ele chegou em Jerusalém ele foi preso. Ele acabou 2 anos em Cesareia, depois é que ele foi para Roma como prisioneiro. Não era o que ele pensava. Mas até Paulo faz planos e Deus muda. Nós somos todos sujeitos aos planos de Deus. Mas a essa altura, Paulo, querendo ir a Roma, precisa se apresentar, já que ele não é conhecido de toda a igreja. E havia muitos rumores a respeito dele, especialmente aqueles que eram espalhados pelos judeus não convertidos ou fariseus convertidos, que achavam que Paulo era um traidor do judaísmo, porque Paulo falava que a lei não justificava, que a circuncisão não era necessária, que a lei de Moisés se cumpria em Cristo Jesus, e uma série de outras coisas que levavam os judeus a desconfiar da lealdade de Paulo para com o judaísmo. Então tinha muitos boatos a respeito de Paulo. Ele sabe disso, ele sabe que quando chegar em Roma vai haver questionamento a respeito desse assunto e de outros. Por isso ele escreve a carta aos Romanos, onde ele expõe o evangelho que ele prega à luz das questões judaicas. É por isso que a carta aos Romanos fala tanto sobre Abraão, fala sobre a circuncisão, fala sobre a lei de Moisés. Paulo gasta 3 capítulos falando a respeito da posição de Israel dentro da história da redenção, que são os capítulos 9, 10 e 11. E no final, ele fala do seu plano. Capítulo 14 e 15, ele diz candidamente à igreja que a intenção dele é, uma vez que ele esteja lá, receber o apoio dos irmãos e seguir para a Espanha. Mas ele precisa dizer o que é que ele prega, considerando que havia todo esse questionamento. Então, a carta aos Romanos é bem sistemática, porque ela é a compilação que Paulo faz do evangelho que ele prega para aquela igreja. Não é completa. Por exemplo, falta um capítulo sobre cristologia. Paulo trata de cristologia e de eclesiologia em outro lugar. Eclesiologia em Efésios, cristologia em Colossenses. Mas é aquilo que ele entende que os romanos precisavam saber a respeito do que ele pregava, para entender que ele era, de fato, da parte de Deus e que estava pregando o legítimo evangelho. A carta pode ser facilmente dividida nas seguintes partes. Nos capítulos de 1 a 3, Paulo fala da perdição geral da raça humana. Todos estão perdidos. Capítulo 1, ele fala que os gentios estão perdidos, por isso que ele quer ir até a Espanha pregar o evangelho. Capítulo 2, ele diz que os judeus estão perdidos. Capítulo 3, ele diz que todos estão perdidos. É lá que nós encontramos aquela famosa passagem: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A partir do capítulo 3 até o capítulo 5, ele fala da justificação pela fé,
como Deus justifica gentios e judeus mediante a fé em Cristo Jesus. Depois, nos capítulos de 6 a 8, ele fala da santificação, como é que aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus devem viver aqui nesse mundo, que é o tema que eu vou abordar com vocês esses dias. Depois ele fala sobre Israel, do capítulo 9 até o capítulo 11. Do capítulo 12 até o 15, ele trata de questões práticas da vida da igreja. A liberdade cristã, comida sacrificada a ídolos, união da igreja, dons espirituais, a vida em família. Então, são questões práticas. Paulo costuma terminar as cartas dele tratando de questões práticas, ele faz a mesma coisa em Romanos. E no capítulo 16 tem uma lista de pessoas que ele conhecia e que estavam em Roma, a quem ele manda uma série de recomendações. Então essa é a carta e esse é o nosso tema. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia já em Romanos capítulo 6 e deixe aberto aí, que nós iremos fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue. Muito bem, vamos começar primeiro com a introdução ao assunto de Paulo. Lembra que o capítulo 6 marca a primeira grande divisão da carta. Não é? Então veja como é que ele introduz esse assunto, do verso 1 até o verso 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Paulo havia dito, no capítulo 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode ver isso aí no verso 20, que é uma declaração muito conhecida do apóstolo Paulo. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Alguém poderia chegar, então, a uma conclusão errada disso que Paulo falou. Ora, se onde há pecado, a graça é maior ainda, então vamos permanecer no pecado para que a gente tenha mais graça, para que a gente experimente mais a graça de Deus. E por incrível que pareça, através da história da igreja, essa conclusão errada do pensamento de Paulo tem sido feita por muita gente. Se onde há pecado, a graça abunda, então vamos pecar mais para que ela seja exagerada, ela seja abundante sobre nós. Por exemplo, um monge da igreja ortodoxa grega chamado Rasputin, ele era conselheiro do rei lá da Rússia, e ele claramente ensinava isso. Ensinava aos seus párocos que eles deveriam pecar com mais requintes e com mais profundidade, porque para se arrepender precisaria de mais graça e misericórdia da parte de Deus. Então, essa questão ela é tão antiga quanto o tempo do apóstolo Paulo. É o que ele está dizendo aí. Que diremos, pois, a essa minha declaração? Permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante? É isso que nós vamos fazer, uma vez que a gente descobriu a graça de Deus pela qual nós somos justificados e que esse Deus é gracioso e bondoso, nós vamos permanecer então pecando para experimentar mais da graça de Deus? A resposta dele no início do verso 2 vem na forma de uma dupla negativa no grego, que é a maneira mais enfática que se pode usar para negar alguma coisa, e que foi traduzida de modo nenhum. Algumas versões em inglês, como a King James, traduziram que Deus não permita. Tão forte é a reação do apóstolo Paulo. Vamos continuar pecando? Resposta de Paulo: de jeito nenhum. Que Deus não permita, de modo algum. Ou seja, é uma reação forte do apóstolo Paulo diante da ideia de que uma pessoa que foi salva, ela continua pecando. Para ele, isso é um absurdo. Como é que alguém que foi salvo pela graça continua vivendo no pecado? De forma nenhuma. E ainda usar a graça de Deus como desculpa para viver no pecado? De maneira nenhuma. Então, é dessa forma que ele introduz o que nós vamos ver nos capítulos 6, 7 e 8. Paulo está dizendo que é um absurdo alguém que diz que foi salvo pela graça viver no pecado. Mas então, Paulo, como é que a gente faz para não viver no pecado? Ele vai dizer no verso 6. Então, como é que a gente faz para não viver debaixo da condenação da lei? Ele vai dizer no verso 7, no capítulo 7. E como é que eu vou encontrar poder para viver uma vida dessa? Ele vai dizer no capítulo 8, quando vai falar do Espírito Santo.
Então, essa é a introdução que é feita pelo apóstolo Paulo. Depois de introduzir o assunto na forma de resposta a uma objeção, Paulo dá a base da sua declaração. Por que ele se sente tão confiante em dizer que aquela pessoa que foi salva pela graça, ela não pode viver uma vida no pecado? A resposta está no final do verso 2 até o verso 5. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A base que Paulo tem para afirmar com segurança, com veemência até, que aquela pessoa que foi salva pela graça não vive na prática do pecado, é a doutrina da nossa união com Cristo. A base não é o meu esforço, não é o meu mérito, não é a minha força de vontade, não é a minha decisão. Nada disso é capaz de me manter livre da força do pecado, mas é a força do Cristo ressurreto, é o poder da ressurreição que me dá condições para vencer o pecado que habita em mim. Eu estou unido a Cristo, diz o apóstolo Paulo, e dessa união provém a força necessária para que eu viva uma vida de santidade diante de Deus. Veja o verso 2. De modo nenhum, não vou viver no pecado. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Ele introduz o fato de que nós já morremos para o pecado. Se nós já morremos para o pecado, isso significa que nós não temos mais obrigação de viver pecando. Se eu estivesse vivo para o pecado, eu teria a obrigação de fazer aquilo que o pecado manda. É como um escravo. Enquanto o escravo está vivo, o patrão tem direito de vida e morte sobre ele e ele deve obediência ao seu patrão. Mas na hora que o escravo morre, o patrão não tem mais autoridade sobre ele. O patrão pode pedir o que quiser, mas o escravo está morto. A solução de Deus não foi matar o pecado, mas foi matar a gente, que no fim dá no mesmo. Deus não tirou o pecado de nós, Ele não tirou o pecado do mundo, mas Ele nos tirou de debaixo do pecado, fazendo com que a gente morresse. Como vamos continuar vivendo no pecado se nós já estamos mortos para o pecado? Será que vocês não entendem isso? Paulo está perguntando. Como vamos viver no pecado, nós que para Ele morremos? E aí no verso 2, no verso 3... ele meio que diz para a igreja de Roma, vocês já deviam saber disso aí. Verso 3, porventura vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, o problema básico de alguns cristãos, no que diz respeito à vida abundante, uma vida de vitória sobre o pecado, chama-se ignorância. Você, porventura, ignora esse fato básico do cristianismo, que todos aqueles que professaram a fé em Cristo Jesus e foram batizados em nome de Jesus, estão unidos com Cristo e, portanto, mortos para o pecado, como um dia Cristo morreu? O que nós precisamos não é doutrina nova, mas conhecer aquelas velhas doutrinas. Nosso problema é desconhecimento. É desconhecimento. Exatamente por conta disso, igual aquele fazendeiro texano, né, que tinha uma propriedade lá, onde ele criava gado, mas aí as terras começaram a secar, os rios a secar e a terra não produzia mais. Ele acabou vendendo a fazenda dele por uma ninharia e o pessoal que comprou depois descobriu que havia um veio de petróleo debaixo da terra do texano, que fazia com que a terra valesse bilhões ou milhões de dólares. Ele passou a vida inteira sentado no tesouro sem saber. Ele sempre tinha sido rico, mas ignorava.
É o caso de muitos crentes. Eles ignoram as coisas do Evangelho, a graça do Evangelho. Que é o que Paulo pergunta aí. Vocês ignoram isso? Vocês desconhecem esse fato de que, pela sua profissão de fé e pelo batismo, vocês estão unidos a Jesus e que, portanto, vocês morreram na morte dele? É o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele. Não só morremos, mas fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo é um símbolo disso aí. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que Paulo está fazendo aqui, e ele vai fazer isso ele tinha feito no capítulo 5, com muita clareza, é uma analogia entre Adão e Cristo e nossa situação. Quando Adão pecou lá no paraíso, nós pecamos com ele, não é verdade? Isso é o que nós chamamos da doutrina do pecado original. Então, Adão caiu e nós caímos com ele. Nós já nascemos pecadores, inclinados ao mal e debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque nosso representante caiu lá no paraíso. Eu estava em Adão, você estava no seu pai, que estava no pai dele, que estava no pai dele, e assim nós vamos retrocedendo até chegar em Adão. Todos nós aqui estávamos em Adão potencialmente, estávamos lá em semente. Adão era o nosso representante, ele era o cabeça federal da humanidade. O que aconteceu com Adão aconteceria com toda a sua descendência. Quando ele caiu, todos nós caímos. A história de Adão é a nossa história. Por isso que Deus mandou um outro Adão. Ele mandou Jesus Cristo para fazer certo o que o primeiro Adão fez errado. Por isso que Cristo é chamado do segundo homem ou último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo usa essa nomenclatura para se referir a Cristo. E aqui em Romanos capítulo 5, Paulo faz essa analogia. Em Adão todos morrem, em Adão somos pecadores, em Adão o pecado entrou no mundo e em Cristo tudo isso é revertido. Deus mandou Jesus como representante de uma nova raça, do seu povo, daqueles que creem no Senhor Jesus. E assim como a história de Adão é a nossa, a história de Cristo também é a nossa. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, nós somos sepultados com ele. E quando ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com ele. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, você não era nem nascido ainda, isso é um ato de Deus. Deus lhe incluiu em Cristo Jesus. Agora, no tempo presente, você sabe disso porque você foi chamado pelo Evangelho, você creu no Evangelho e você foi batizado em nome de Jesus. Mas essa morte, sepultamento e ressurreição, isso aconteceu há 2000 anos atrás, lá naquela cruz e no sepulcro vazio. A consequência disso é, assim como Cristo morreu para o pecado, ou por causa do pecado, nós também morremos. Como ele ressuscitou para viver uma vida gloriosa, assim também nós ressuscitamos. Veja o efeito no final do verso 4. Ele diz assim: Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por que eu posso agora no presente andar em novidade de vida, ou andar ou viver uma vida nova? É porque há 2000 anos atrás eu estava em Cristo quando ele ressuscitou. Quando ele venceu a morte, quando ele se livrou dos grilhões da sepultura, eu estava nele. E os efeitos disso que aconteceu há 2000 anos atrás, eu experimento aqui e agora. Então, a base da vitória sobre o pecado não é o seu esforço, não é a sua dedicação, não é o seu propósito, mas é a nossa união com Cristo, a força que vem de eu estar unido ao Cristo vivo e glorioso. É dele que vem esse poder. Fomos, pois, verso 4, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E ele reforça no verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos
na semelhança da sua ressurreição. Em outras palavras, ele está dizendo, se estamos unidos a Cristo na morte dele, nós também estamos unidos a Cristo na sua ressurreição. Estar unidos com Cristo na sua morte significa que estamos mortos para o pecado, portanto o pecado é assim que Deus nos mata, né? Lembra que eu falei que tanto faz Deus matar o pecado ou nos matar, no final a relação está desfeita. Então, mas como é que nós morremos? Eu estou me sentindo muito vivo. Não, você morreu há 2000 anos atrás na morte de Cristo. Portanto, o pecado não tem direito sobre você, porque você está morto. Por isso agora você pode andar em novidade de vida, como escravo livre. Você vai viver uma vida nova para servir a Deus, para agradar a Deus. Foi assim que Deus encarou a questão e foi assim que ele resolveu. E a partir agora do verso 6, o apóstolo Paulo diz aos romanos de que maneira eles podem se apropriar disso em termos práticos, porque isso que eu falei está tudo no passado, parece muito teórico. Mas como é que agora no presente eu me aproprio disso aqui? Então são 3 coisas que Paulo vai dizer. Você tem que saber isso, eu já dei um toque sobre isso, você tem que se considerar morto, e terceiro, você tem que se oferecer a Deus como livre, para que isso tudo possa funcionar na sua vida. Essa fórmula que eu estou dando aqui, que eu vou extrair do texto, ela não é mágica. Ela tem que ser praticada todo dia. Eu sou crente há 45 anos e depois que eu entendi isso aqui, todos os dias eu tenho que fazer isso aqui, né? Me lembrar, me considerar e me oferecer. É a prática diária constante do cristão, a ponto de que você faz isso quase que automaticamente, não é? Mas vamos ver o que é que Paulo diz aqui. Primeiro, você tem que saber essas coisas. Verso 6 em diante. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vocês notaram a ênfase que Paulo dá sobre a questão do saber, não é? Em primeiro lugar, no verso 3, vocês porventura ignoram esse fato. Agora no verso 6, sabendo isso, e no verso 9, sabedores de que, e também aparece no verso 16, não sabeis. Então pelo menos 4 vezes Paulo usa verbos aqui no grego que são traduzidos como saber, ou alguma coisa na mesma área semântica, saber ou ignorar. É importante conhecimento. É lamentável ver no meio evangélico pessoas dizendo que o conhecimento, a teologia e a doutrina são inimigas da espiritualidade, do poder do Espírito Santo e de uma vida em plenitude com Deus, quando o próprio apóstolo Paulo, quando vai falar de santidade e de vitória sobre o pecado, ele enfatiza a necessidade de você saber, de você entender as bases da vida cristã, senão vira misticismo, vira superstição, vira qualquer outra coisa, legalismo, menos uma vida cristã autêntica e verdadeira. Daí a importância de saber. E o que é que eu tenho que saber? Diz aí o verso 6. Paulo diz, vocês têm que saber isso. Primeiro, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Eu tenho que saber isso, que quando Cristo foi crucificado, o meu velho homem, que é uma designação bíblica para a natureza pecaminosa herdada de Adão, é chamada de velho homem porque é a mesma natureza de Adão, que foi o primeiro homem, portanto o mais velho de todos, não é? Então o velho homem mora em mim, só que ele foi crucificado na cruz do Calvário. Quando Cristo estava morrendo, Cristo estava não somente derramando sangue pelos meus pecados, mas ele estava levando o pecado na cruz. Há uma distinção entre as duas coisas. Pecado é o que eu sou, pecados é o que eu faço. Na cruz, Cristo resolveu as duas coisas. O pecado foi crucificado com ele
A solução para o pecado é a cruz e a solução para os pecados é o sangue. Ambos na mesma experiência, no mesmo evento. Então, na cruz, Deus cravou com Cristo a minha velha natureza, como diz aqui. Sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Essa expressão complicada quer dizer apenas isso, que o domínio do pecado, o poder que ele tem sobre o meu corpo, seja destruído. Para que, ao final do verso 6, eu não sirva mais ao pecado como escravo. Eu morri, agora não tenho mais obrigação de servir ao patrão escravo. Quando era pequeno, meu pai me deu uma coleção de histórias. Eu não sei quantos de vocês lembram disso aí. As histórias de Robinson Crusoe. Lembra disso? Histórias desse marinheiro, desse navegador. Era um aventureiro, desbravador. Fez muitas viagens pelo mundo. E eu me lembro particularmente de uma história que contava que ele chegava numa ilha, naufragou e conseguiu chegar lá numa ilha deserta. E ilha maravilhosa, tinha tudo, animais, tinha frutas, árvores, rios. E um dia ele descobriu que ele não estava sozinho. Ele, à medida que se aventurava pelo meio da ilha, pelo meio do mato, ele encontrou um velhinho, bem velhinho, né? E que estava assim à beira de um rio. E quando o Robinson Crusoe se aproximou, o velhinho pediu ajuda para atravessar, já que ele não tinha condições de atravessar aquele rio, né? E aí o Robinson, né, pegou o velhinho, botou o velhinho nas costas e atravessou o rio. Quando ele atravessou o rio, o velhinho deu uma chave de perna nele aqui, ó, no pescoço, a chave de pescoço com as pernas, na verdade, travou aqui e disse: a partir de agora você é meu escravo. E lá a história, né, conta de como o velhinho maltratou o nosso aventureiro, né, e obrigava ele a achar comida, a catar frutas, matar animais, preparar e cozer os alimentos. E o Robinson pensou em dezenas de maneiras de escapar lá da escravidão, aquele velhote que o enforcava todo dia. Mas o velhote não dava trégua, não dava chance, nem dormia, né, nem dormia. Até que finalmente, né, lá na história, no roteiro, o Robinson Crusoe teve a ideia de se fingir de morto. Se fingir de morto. E um dia, quando amanheceu lá, ele estava morto. E o velhote começou a dar ordem para ele e nada, né? E ele continuou com aquela panaceia de que estava morto, até que o velhote se convenceu de que ele estava morto e desfez o laço que tinha feito com as pernas, não é? E então o Robinson pôde se livrar dele e sair correndo, se livrando daquele velhote. Eu sempre gostei daquela história porque ela, num certo sentido, ela é ilustrativa do que é que Paulo está dizendo aqui. A solução não foi, pensando na história, a solução não foi matar o velhote como você e eu gostaríamos de ter feito, se a gente estivesse na situação, né, de esganar o velhote. Mas você morrer. Então, se você morreu, acabou. É exatamente o ponto aqui, ó. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, o pecado precisa de um corpo para que ele possa agir. Mas esse corpo foi destruído na cruz, para que não sirvamos ao pecado como escravos. Ou seja, eu não tenho mais a obrigação de servir ao pecado como escravo. O que eu quero dizer é que o cristianismo lhe oferece o poder para você dizer: eu posso dizer não ao pecado, eu posso resistir. Agostinho, ele definiu os 4 estágios do pecado de uma maneira muito interessante. Inclusive, é uma quadriga em latim. Eu não sei direito, não me lembro agora dos termos latinos, mas traduzidos em português, ele diz o seguinte: lá no jardim, antes de pecar, antes da queda, o homem podia não pecar. Ele podia não pecar. Depois que ele caiu, se tornou um pecador, ele não pode não pecar. Mas agora que ele foi liberto com Cristo, ele pode não pecar. E quando Cristo vier em glória, que o pecado for tirado de nós, então
ele não poderá mais pecar. São 4 estágios e nós estamos nesse. Eu posso dizer não ao pecado. Eu posso dizer não. Você não é obrigado. Esse é o problema de muito crente. A gente vê até nas orações, sinceras, que eles dizem assim, quando vão orar, né, a gente pede, o irmão, tal, por favor, nos faça uma oração de confissão ao irmão, ó Deus, perdoa a multidão dos meus pecados, milhões de pecados, pensamento, palavra, peraí, esse cara não é crente, não é possível, não é porque o crente não é assim, ele não vive, o pecado tem que ser um acidente na vida dele. Se ele é conhecido por uma multidão, né, ele vive na prática do pecado, tem alguma coisa muito errada. Por isso que Paulo pergunta, será que vocês ignoram isso aqui? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que não sirvamos ao pecado como escravos. Eu preciso dizer aqui que eu não estou falando de perfeccionismo. Duas coisas. Eu não estou falando de perfeccionismo. É preciso você fazer uma distinção entre tentação e pecado. Tentado nós somos cada minuto do dia. Mas ser tentado é uma coisa, cair na tentação é outra. Você não tem culpa se você está no trânsito parado ali e na sua frente passa lá uma mulher vestida com pra que saia, né? Eu gosto dessa expressão aí. Né? E você passou na sua frente. Você não tinha como evitar. O problema é a segunda olhada. A segunda olhada você pode dizer não. Então, ser tentado em si não é pecado. Às vezes o crente confunde, ele pensa que a tentação já é pecado, não é? Quando ele não caiu, ele resiste. Então, se você resistiu o dia todo, você pode chegar no final do dia e dizer, Senhor, graças te dou pela vitória de Cristo. Graças te dou pelo poder para dizer não. Foi uma briga o dia todo, Senhor, mas pela tua graça, tu sabes disso. Eu não olhei a segunda vez. Eu não contei a mentira que eu estava tentado a contar. Eu não fui ver eu não fui olhar no meu celular aquilo que eu tive vontade de ler, de ver. Eu não fui fazer isso. Eu, ao contrário, eu fiz aquilo, eu sei que pela tua graça eu fiz o que te agrada. Então, o que eu estou falando é disso aí. Contar uma historinha. A Minka e eu, na década de 80, a gente morou 1 ano na África do Sul. Eu fui fazer o meu mestrado. Tinha uma faculdade de teologia muito boa lá. E lá a gente fez amizade com uma turma de sul-africanos. E a gente estava na faculdade, a faculdade ficava bem no coração da África, um pouco mais ao norte, numa cidadezinha chamada Potchefstroom. E aí os sul-africanos disseram, vamos fazer um passeio, a gente quer mostrar a África do Sul para vocês, bora. Pegou lá um período de férias, saiu lá, passou pelo deserto do Transvaal, chegou na cidade do Cabo, subiu pela costa do Índico, e depois entrou direto para Coaciça-Banto e voltou para, que é a terra dos Zulus, e aí voltamos para a cidadezinha que a gente morava, que era Potchefstroom. Foram 5.000 quilômetros de viagem. Vários dias. Quando a gente chegou, os amigos perguntaram sobre a viagem, se a gente tinha gostado. Foi tudo maravilhoso. Perguntaram se foi tudo bem com o carro, que o carro era meio assim. E a gente disse, o carro foi maravilhoso. Foi 5.000 quilômetros, nós tivemos só um pneu furado. O que é um pneu furado a cada 5.000 quilômetros? Não é? Agora, se seu pneu fura a cada 50 metros, alguma coisa está errada. Então, é disso que eu estou falando. Não estou falando de perfeição. Eu estou falando de um pneu furado a 5.000 quilômetros rodados. E não 10 pneus furados a cada minuto. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Nós não estamos falando de perfeccionismo, mas também nós estamos conscientes de que muitos cristãos vivem uma vida subcristã, porque eles ignoram o poder do Evangelho, ou não foram doutrinados, ou nunca levaram a sério isso aqui. Como eu falei, existe essa tendência no meio evangélico de se desprezar doutrina e teologia. O pessoal pensa que o Evangelho se resume só em louvorzão, ir para o culto e uma série de coisas, quando precisa estudar, precisa conhecer o que é que a Palavra de Deus nos diz. O Evangelho não é só um caminho para você andar, mas é uma série de doutrinas em que você tem que crer. Todo o nosso ser está envolvido no Evangelho. Então, primeira coisa, você tem que saber. Verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado, o que ele quer dizer isso aqui, ó. Quem já morreu com Cristo está justificado em não servir ao pecado, é o que diz o verso 7.
Se já morremos com Cristo, verso 8, cremos que também com Ele viveremos. Sempre os dois lados. Morte com Cristo, união com Cristo, é a base da vida aqui. Sabedores, olha aí o verbo outra vez, de saber. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, porque ele venceu a morte. Quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, ele vive para Deus. Então, em resumo, o que Paulo está dizendo em termos práticos é esse. A primeira coisa que você tem que saber é que você está unido com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, que você foi liberto da escravidão do pecado, que você agora pode servir a Deus livremente e que você não é obrigado a pecar. Você pode dizer não. Você pode dizer não ao pecado pelo poder de Deus. Se você não está dizendo, é porque você não sabe ou porque então você precisa aprender mais as duas outras coisas que vêm. Próximo passo prático está aí no verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O verso 11 introduz um passo mais além naquilo que Paulo está falando. Vamos só recapitular para a gente não perder o fio da meada. Ele começou dizendo que o crente viver no pecado é um absurdo. É um absurdo porque ele está unido com Cristo na sua morte e o batismo é um símbolo disso aí. A nossa morte aconteceu na morte de Cristo e a nossa ressurreição na ressurreição dele. Isso aconteceu para que eu não sirva ao pecado como escravo. E eu tenho que saber isso. É o primeiro passo. Eu tenho que saber essa coisa. Mas só saber não adianta. Eu tenho nas palavras de Paulo aqui no verso 11 de me considerar. Está vendo aí no verso 11? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A palavra considerar, o verbo considerar, na língua grega, ele está mais no campo da matemática. É você chegar a uma conclusão racional. E é de onde vem a palavra logística, lógica, é o verbo logizesté no grego, significa isso aí. Tem tudo a ver com lógica, uma conclusão óbvia. É mais ou menos assim, é como essa história que eu vou contar para vocês. O cara jogou na loteria esportiva, isso foi quando a loteria esportiva começou, né? Ele jogou, quem é que lembra, né? Era aquele pedacinho de papel que você vinha com a tampa da caneta e furava os buracos. Quem lembra aí? Cadê? Levanta a mão aí. Olha aí, pastor, depois disciplina aí, tudo jogador na loteria, viu? Tá bom. O cidadão jogou na loteria e ficou acompanhando no radinho, né? No radinho de pilha, acompanhando os jogos, 13 jogos, ele ficou acompanhando. Aí foi primeiro, segundo, terceiro, quarto, tal. Deu o 12º jogo, tinha acertado todos. Aí já reuniu a família, tava os vizinhos ali, ele no radinho de pilha escutando. Quando acabou o jogo, deu o resultado que ele tinha marcado, fez os 13 pontos. Nossa, quando esse homem soube que fez os 13 pontos, ele se considerou rico. E aí o que é que ele fez? Deu a mobília para a sogra, deu o carro para o vizinho, a casa ele deu para um irmão dele, e no dia seguinte, né, porque ele ficou, né, ele soube que tinha feito 13 pontos e considerou-se milionário, e começou a agir como um milionário. Bobo, é verdade, mas como um milionário, não é? E, infelizmente, a história teve um fim trágico. Ele descobriu que mais 5.000 brasileiros também tinham feito 13 pontos, né? Acabou entrando pelo cano. Mas o princípio é esse aqui. Quando ele soube que fez 13 pontos, ele considerou-se rico e agiu como tal. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não basta só você saber que você está unido com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Você tem que se considerar assim. Você tem que agir assim, igual a Agostinho de Hipona, que antes de se converter, século V, século IV, V, Agostinho, antes de se converter, tinha vivido uma vida imoral, de prostituição. Se converteu com perto de 40 anos de idade, se tornou um dos grandes líderes da igreja naquele período. E ele se converteu, se tornou famoso, e um dia estava andando lá pelas ruas da sua cidade, e uma ex-amante, né, o reconheceu, aí disse: Agostinho,
Ele, quando viu que era ela, acelerou o passo, foi andando, né? E a mulher veio, Agostinho! Ele, né? Andando. A mulher, Agostinho, sou eu! Ele virou para trás e disse, mas não sou eu. E continuou em frente, né? Então, ele se considerou morto, né? Considerou-se, morreu. Agostinho morreu. Aquele Agostinho que você conheceu já era. Então, é isso que Paulo está dizendo. Você tem que se considerar rico, poderoso, capaz, capacitado por Deus para você dizer não ao pecado. Primeiro você tem que saber, e a doutrina está aqui. Segundo, você tem que se considerar. E agora vem a terceira coisa, está aí no verso 12 até o verso 14, que é oferecer-se. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como um ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Primeiro você tem que saber, segundo você tem que se considerar, e agora terceiro, você pode se oferecer a Deus. Negativamente, portanto, primeiro no verso 12, não reine, portanto aí introduz a consequência do que ele disse antes. Você morreu com Cristo para o pecado, considere-se assim, e, portanto, que o pecado não reine no seu corpo mortal de maneira que você obedeça às suas paixões. O pecado aqui está personificado como se fosse um rei que mora em nós e que quer o domínio nosso. Lembra que Paulo tem usado essa analogia, não é? O tempo todo aqui, do domínio, de controle, de poder sobre, de obediência. Então ele fala do pecado como se fosse um rei que está em nossos membros e que quer o controle da nossa vida, ele quer reinar. Mas à luz do fato de que eu já morri para ele em Cristo Jesus, eu me considero morto e, portanto, o pecado não reina no meu corpo mortal. O pecado continua em mim. Em nenhum momento estamos dizendo que o pecado vai ser tirado de nós ou que ele vai ser abatido de uma forma definitiva. Mas o que eu estou dizendo é que ele não tem que reinar sobre mim. A salvação que Cristo veio nos trazer é oferecida em 3 etapas. Lembra disso? No passado, Cristo me livrou da culpa do pecado. É a justificação. No presente, Cristo está me livrando do poder do pecado. É a santificação. E no futuro, Ele vai me livrar da presença do pecado, que é a glorificação. Então, nós estamos nessa fase em que Cristo está nos livrando do domínio do pecado sobre nós, mas o pecado ainda está em nós. Por isso que nós furamos o pneu, ainda bem que é cada 5.000 quilômetros. Amém? Amém. Né? Meio vacilante aí, alguns, né? Então, o pecado não deve reinar em nossos membros de maneira que obedeça às suas paixões. O pecado tem paixões, ele tem desejos. Ele tem vontades, e a gente sente isso, a gente é tentado pelo nosso próprio coração. Mas eu não tenho mais que obedecê-lo, ele não reina mais sobre mim. Quem reina sobre mim é o Senhor Jesus, mas não o pecado. Por isso eu posso dizer não ao pecado e não seguir as suas paixões. Então, que o pecado não reine, verso 12, e aqui vem o ponto no verso 13. Nem ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes, ele diz aqui, não é? Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Antes, quando eu estava debaixo do domínio do pecado, que eu não conhecia Deus, que o Evangelho não tinha me libertado, eu oferecia os meus membros ao pecado. Quando fala membros, todas as minhas faculdades, minha inteligência, minha vontade, minhas emoções, o meu querer, a minha consciência e o meu próprio corpo ao pecado. Eu vivia para satisfazer a vontade do pecado. E eu voluntariamente me oferecia às paixões que havia no meu coração. Eu vivia para satisfazer os desejos de poder, sexo, prazeres, tudo que a vida e as pessoas e o mundo pudessem me oferecer. Vivia para a satisfação das paixões do pecado que habitava em mim. Mas uma vez que o Evangelho veio e eu fui liberto
do poder do pecado sobre mim, eu agora posso oferecer o meu corpo, a minha mente, o meu coração, os meus dons, a minha habilidade, as minhas capacidades para servir a Deus. É uma mudança profunda de orientação. Você vai continuar a mesma pessoa, você não vai ficar mais inteligente, você não vai ficar com mais conhecimento, assim da hora para outra, mas vai ter uma reorientação profunda no seu coração. Você vai continuar sendo um médico, mas só que agora você vai fazer o que você faz para a glória de Deus. Você vai fazer o que você faz para abençoar as outras pessoas e para que o nome de Cristo seja glorificado. Você vai continuar sendo motorista de Uber, só que a orientação da sua vida vai ser agora para alguma coisa diferente, para a glória de Deus. Você agora vai oferecer-se a Deus e dizer: Deus, eu antes servia ao pecado, agora eu quero te servir de todo o coração. O que entristece é ver que, como as pessoas antes do Evangelho serviam ao pecado com tanta avidez, lembra? A avidez, a alegria, o prazer, o zelo com que você servia ao pecado, conheceu o Evangelho e, desanimado, para vir para a igreja é uma dificuldade, para ler um livrozinho de teologia é difícil, para servir com os seus dons à igreja não tem tempo, mas antes você tinha tempo para um monte de coisa, né? Antes você tinha tempo para um monte de coisa. Então, assim como vocês se ofereciam ao pecado, Paulo diz, vocês agora têm que se oferecer a Deus como instrumentos de justiça. E olha o verso 14, gente, olha que promessa. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você quer isso? O pecado não terá domínio sobre você. Porque você não está debaixo da lei, e sim da graça. Paulo termina essa sessão da mesma forma como ele começou. Qual foi a pergunta inicial? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não foi isso que está no verso 1? Como é que ele responde isso? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Viver embaixo da graça é que me dá condições de não viver uma vida no pecado. Longe da graça ser uma desculpa para que eu viva no pecado, dizendo assim: Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Ele sabe que eu estou vivendo uma vida errada, Ele sabe que eu estou fazendo o que eu não devo, mas Deus é gracioso. Em vez de viver assim, a graça vai lhe dar o poder necessário para você vencer a tentação e romper o domínio do pecado. Amém? Queridos, do verso 15 até o verso 23, Paulo responde mais ou menos a mesma coisa em outros termos. Há uma outra objeção aí no verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Porque, veja, o verso 14, ele terminou dizendo: vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é estar debaixo da lei? Capítulo 7, amanhã de manhã. Tá? Então, amanhã de manhã, o que é estar debaixo da lei? Então, a pergunta é: então, Paulo, se você está dizendo que a gente está debaixo da graça, isso significa que não estamos debaixo da lei. Então, isso significa que eu posso pecar? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Qual é a resposta dele? A mesma que ele deu antes: de modo nenhum. E aí ele retoma com aquela analogia do servo. Vocês não sabem, verso 16, que daquele a quem... Olha a palavra saber de novo, né? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Aqui ele estabelece o princípio. Você vai... A quem você serve, a quem você se oferece, você vai servir. Se você se oferecer ao pecado, você vai se tornar escravo do pecado. Se você se oferecer a Deus, você vai se tornar servo de Deus. Verso 17. Graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Graças a Deus, Paulo está dizendo aos romanos, antigamente vocês eram escravos do pecado, mas o evangelho chegou até vocês sob a forma de doutrina. Veja a importância, né? Doutrina. A doutrina é que libertou eles, a verdadeira doutrina libertou. Tem algumas doutrinas que escravizam, legalismo, misticismo, pragmatismo, escraviza o crente.
Mas o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, ela libera o crente, traz liberdade, alegria, paz e poder para servir a Deus. Vocês obedeceram a essa doutrina. E aí, verso 18, uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo diz assim, o princípio é esse, você é escravo de quem você se oferece. Se você se oferece ao pecado, o pecado vai dominar você. Se você se oferece a Deus em Cristo Jesus, você vai ser livre para servir a Deus. Antigamente, vocês eram escravos do pecado, mas agora vocês são servos de Deus. Verso 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como vocês ofereceram os seus membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereçam agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça, ou seja, não tinham obrigação de obedecer. Naquele tempo que resultados colheste, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E agora, todo mundo conhece esse versículo, não é? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo resume tudo que Paulo está dizendo aqui. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês se ofereciam ao pecado, ofereciam seus membros ao pecado. E qual era o salário que o pecado pagava? O salário do pecado é a morte. E ele diz, vocês tinham vergonha. Hoje vocês têm vergonha, verso 21. Vocês têm vergonha daquelas coisas. E é um negócio que eu tenho sempre que lembrar, que eu tive um passado muito do qual eu deveria ter vergonha. Me converti aos 23 anos, vivi uma vida de imoralidade, a desonestidade, roubalheira. Deus me alcançou quando eu tinha 23 anos de idade. Eu preciso me lembrar toda vez que eu vou contar a história da minha conversão, que eu tenho que me referir a estas coisas com vergonha. Em vez de chegar em frente da igreja para dar testemunho, conhece o caso de gente que vai dar testemunho, aí o cara começa a dar detalhes sórdidos, né? Falando assim de uma forma que parece que ele se orgulha do tempo das coisas horríveis que ele fez quando não era cristão. A gente devia ter vergonha disso e só falar disso quando absolutamente necessário. E se for falar, falar com discrição e com lágrimas nos olhos, porque naquele tempo, as coisas que fazia naquele tempo é coisa que dá vergonha. Imoralidade, desonestidade, tanta coisa. A lista é grande para fazer isso aí. O crente consciente da graça de Deus, ele olha para o seu passado. Eu sei que tem aqueles que nasceram na igreja, como minha esposa, não é? Nasceu na igreja, ela não tem um passado desses para contar. Eu sempre disse para ela, não é, que ela é um anjinho que caiu do céu, não é? Quebrou a asinha e caiu e perdeu a memória. Ela não lembra do tempo que ela vivia lá. E casou com um miserável como eu. Não sei se a misericórdia de Deus como é grande, não é? Misericórdia de Deus, é completa. Mas é uma coisa que dava vergonha. Eu sei que alguns não tiveram um passado assim, mas como o meu. Mas os que tiveram, eles devem olhar para trás e sentir vergonha daquela vida que eles viveram e lembrar a graça e a misericórdia de Deus. Em compensação, isso é o que dá você servir ao pecado, coisas vergonhosas e finalmente a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, veja o contraste, o pecado paga salário. Deus não paga salário a ninguém, porque a vida eterna não é mérito, é o dom gratuito. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus não é salário. A vida eterna não é salário que Deus paga a você, mas é um dom gratuito que Deus lhe dá. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terminamos hoje à noite, Romanos 6, libertação do pecado. Deixa eu resumir para a gente ir para casa redondinho na cabeça isso aqui, para amanhã a gente ir para o capítulo 7 para falar sobre a lei. O que o apóstolo Paulo ensinou aqui é que o crente verdadeiro, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo, ele está unido ao seu Salvador mediante o poder do Espírito.
e que ele desfruta aqui desse mundo do poder da vida vitoriosa de Cristo, o Cristo vivo que está sentado à direita de Deus. Ele está unido a Cristo pelo Espírito. E com base nessa união, ele pode dizer não para o pecado e sim para Deus. Ele pode se oferecer a Deus, oferecer os seus membros para servir a Deus. Ele se considera assim e aqui nesse mundo ele experimenta essa vitória sobre o pecado. Ele não é perfeito, mas ele não é obrigado a viver uma vida em que o pecado o caracteriza. Nenhum crente deveria ser conhecido por ser linguarudo, desonesto, imoral, zangado, irado, sem paciência. Não. Ele pode incorrer nesse tipo de coisa. Pode ser um acidente na vida dele. Mas Cristo nos liberta do domínio do pecado, mediante a nossa união com Ele. Amém? Você quer isso? Você quer experimentar isso aí? Saiba, se considere e se ofereça. O considerar-se aqui, eu ia dizer, tome posse, não é? Mas é que essa expressão ela ficou tão usada num determinado, mas seria a expressão certa para dizer, tome posse pela fé disso aí. É um ato de fé, todo dia você se considerar morto para o pecado e vivo para Deus, porque não é o que você vai sentir. Ao contrário, você vai sentir que você está muito vivo para o pecado. Então, você toma posse do que a Bíblia diz. A palavra de Deus não está dizendo que você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Tome posse disso. E com base nisso, diga não ao pecado e sim para Deus. Faça isso todo dia e você vai aprender como funciona e vai ver que funciona e que traz liberdade e poder sobre o pecado. Amém? Ficar em pé, vamos orar? Pastor, que horas amanhã de manhã? 9 horas. Se Deus permitir, estaremos aqui com Romanos 7. Que dos 3 capítulos é o mais difícil. Vamos lá. Ó Pai querido, graças te damos pela nossa união com Cristo. Graças te damos pela libertação do domínio do pecado. Graças te damos pelo perdão, pela vida eterna, que é um dom gratuito. Graças te damos, ó Deus, porque podemos experimentar aqui nesse mundo um pouquinho da santidade que o Senhor reservou plenamente para nós na vinda do Senhor Jesus e na ressurreição dos mortos. Graças te damos pela tua misericórdia para conosco. Eu quero orar por aqueles que estão lutando contra o pecado nessa noite. Eu luto por aqueles que estão escravizados a hábitos pecaminosos. Eu quero orar, Senhor, pelo marido que vem sendo infiel à sua esposa, sabe disso, está lutando, Senhor, pela pureza e pela fidelidade. Oro pela esposa na mesma situação, pelo casal de namorado que não consegue se conter. Ó Deus, tenha misericórdia, revela a tua graça, a tua misericórdia, sonda os corações e liberta, Senhor, para que tua igreja possa ser um exemplo nesse mundo caído e perverso. É o que nós pedimos, agradecidos pela tua graça, pelo teu perdão, porque tu levantas os abatidos, tu sabes que leva tempo até a gente aprender. Seja paciente conosco, misericordioso, até que nós aprendamos a andar em novidade de vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.